Bom dia, tudo bem? Eu sou Bira, do canal Bira's Experience. Hoje eu abri mão do meu café da manhã para trazer e fazer esse vídeo como uma oferta, como um presente de café da manhã para você. Não sei se você já sabe um pouco da minha história de vida, e eu gostaria de trazer alguns episódios para que possa assim trazer um pouco de acalento ao seu coração. Peço a tua atenção a este vídeo. Quem sabe talvez possa trazer um pouco de paz para você, para a sua vida, a sua família, tudo isso que vem acontecendo, o medo, o pavor que tem tomado conta do mundo. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, pessoas que me conhecem, ficam me perguntando ou se questionam a si mesmo: como pode que o Bira viver há 20 e poucos anos nos Estados Unidos não se estabeleceu em algo ou lá ou até mesmo no Brasil? Deixa eu dizer uma coisa para você. Já fazem muitos anos que já não existe mais o sonho americano. O sonho americano era composto de quê? De uma casa própria, um bom trabalho e um bom carro. Hoje esse sonho americano já não existe. O sonho americano de hoje é trabalhar e pagar as contas. Mas esse não é o caso. Vamos lá. Eu estou aqui nos Estados Unidos há muitos anos, mais de 20 e poucos anos, para ser exato, 24 anos. E eu vim para os Estados Unidos, alguns de vocês sabem da minha história de vida, como um ex-menino de rua. E passei muitas coisas morando nas ruas. E não somente morando nas ruas, também na vida familiar, pela estrutura da família. Mas eu quero pular essas etapas. Eu quero ir para uma etapa que eu acho que vai ter um pouco mais de coerência em trazer paz para o seu coração, para que você possa ter força de enfrentar esse momento que já vai passar. Não tenham dúvida, já vai passar. Eu fico pensando o seguinte: quem sabe não é este momento em que o Criador, Deus, esteja usando para mudar o coração, o comportamento de algumas pessoas. Eu, quando vim para os Estados Unidos, eu nunca pensei em acumular bens. Nunca. Eu sempre procurei ajudar as pessoas. Eu me lembro de um episódio que aconteceu, onde eu morava com a minha mãe, depois de muitos anos, né? Minha mãe, sou abandonado de pai e mãe, e depois de muitos anos tive convivência com a minha mãe. Eu jamais poderia abandonar minha mãe. Minha mãe estava ao ponto de virar uma mendiga, de morar nas ruas devido ao uso de drogas. Então nós morávamos num bairro ali em Padre Miguel, exatamente na Vila Vintém. E ela ficava lá e eu já estava aqui nos Estados Unidos e mandava dinheiro para manutenção dela, mas já sabe, né? O uso de droga, eu acho que era para manutenção do uso de drogas dela, mas não vem ao caso. E chegou um determinado momento, eu coloquei dentro do meu coração, não me acomodei pelo fato de morar nos Estados Unidos e poder juntar uma grana e poder comprar uma casa em um outro lugar. E eu fiz um propósito dentro do meu coração. Eu falei para Deus o seguinte: Senhor, se o Senhor abençoar a minha mãe, que nós possamos comprar uma casa em outro bairro, nós vamos doar essa casa a quem mais precisa. E ali nós tínhamos convivência com uma família, e esta senhora, ela morava numa casa, e não numa casa, ela morava
puxado em cima dessa casa. E ali, para vocês terem uma ideia, era uma casa de somente 2 cômodos, que era o banheiro e onde se fazia toda a divisória, né? Quarto, cozinha, sala, tudo. Só que a escada era uma posição de escada, não é uma escada que você vai para o segundo andar, uma escada que parecia que ia para o céu, que era assim. E eu percebendo aquilo ali, ela estava com um bebê recém-nascido, uma bebê recém-nascida, além de 4 pessoas que já moravam na casa, que era o esposo, a esposa e mais 2 crianças. E eu senti dentro do meu coração que essa seria a pessoa a ser beneficiada com a doação da casa. E eu cheguei para minha mãe e falei para minha mãe: mãe, eu falei com o Papai do Céu, se ele nos abençoar a comprarmos uma outra casa em um outro lugar, nós iríamos doar essa casa para uma pessoa. Aí eu alimentava esta pessoa, né, que eu já estava determinado no meu coração a doar essa casa para ela, perguntava: e aí, Deus tem falado contigo que ele tem uma benção para você? E ela me dizia assim: Deus falou que minha benção está mais próxima do que nunca. Perfeito. Aí chega o dia de eu doar a casa. Nós havíamos comprado uma casa ali em Senador Camará, e aí eu cheguei para essa pessoa e falei para ela assim: olha, nós estamos doando essa casa aqui com tudo dentro para você, tudo. Nós vamos somente tirar as coisas pessoais. Então doei a casa completa, com televisão, com geladeira, fogão, todos os utensílios do lar. E fomos morar no outro bairro. Perfeito. E também tivemos a situação, né, do meu primo, da minha prima. Meu primo estava praticamente morando nas ruas. Ele vivia ali na cidade modelo, ali na Barra de Guaratiba, Barra ou Ilha, né? Barra ou Ilha de Guaratiba, ali no Rio de Janeiro. Era um local onde ficavam as pessoas vítimas de enchente ou que não tivesse moradia. E eu fui até lá, busquei meu primo, saí daqui de Miami, fui pro Brasil, pro Rio, de férias, procurei ele e encontrei nesse lugar. Cheguei lá, visitei ele e tal, e me comoveu aquela situação dele, me comoveu. E eu fui e falei para ele: olha, nós vamos construir uma casa para você. Então, projetamos a construção da casa dele, mandei o dinheiro, tudo para ele, e apareceu um terreno, mandava o dinheiro para ele fazer a construção, e sempre ligava para ele e falava: e aí, como é que tá? Já começou a sapata, as colunas, o alicerce? Falou: sim, já estamos levantando já. Eu falei: olha, quando eu chegar aí de férias, eu quero ver a casa. Perfeito. Aí chega o momento de ir de férias ao Brasil. O que acontece? Chego lá, cadê a casa? Não existia casa. Ele gastou tudo com bebidas e drogas. Obviamente a tristeza bate, mas existem coisas que Deus nos faz de uma certa essência, de alguns atributos que é pertinente a Deus, que a gente não consegue entender. Mas eu não desisti. Eu fui lá e construí a casa dele para ele em cima da casa da minha mãe. E era um bem que eu achava que estava fazendo, pois na verdade, já viu, né? Famílias morando junto, eles não compreendem. Em vez de haver uma gratidão pelo gesto, pelo ato, né? Pelo contrário. Aí, beleza. Fui lá, construí a casa, tal. E passa um tempo.
essa casa que eu construí, bem confortável para ele, passa a ser um local de indolação de drogas. Ele estava permitindo que pessoas usassem a casa para fazer preparação, indolação de drogas. É muita tristeza, né? É muita tristeza para isso. E a minha mãe ficava reclamando que não queria ficar lá, que não queria morar lá, que isso, aquilo, que ia sair de lá. Eu falei, mãe, a casa da senhora embaixo, ele leva a vida dele lá em cima. O que eu posso fazer? Tentei ajudar vocês. A senhora quase morando na rua, e ele também quase morando na rua. É preciso que haja paz. E tenho também uma outra prima minha, que mora em Padre Miguel, ali no no Morro do São Bento, ali no bairro de São Bento. Não chega a ser bem um morro, né? Uma ladeira, né? Não chega a ser bem um morro, mas é ali em Padre Miguel. E eu ajudei a ela a comprar a casinha dela também. Essa prima é uma maravilha, que menos me dá trabalho. E graças a Deus consegui comprar uma casinha para ela também. Aí veio a situação da mãe do meu filho. Para vocês que não sabem, eu tenho um filho de 25 anos. Houve uma situação no bairro onde ela mora. Você sabe, né? Morar em comunidade, o que acontece? Houve uma situação lá, não vem ao caso contar, é uma particularidade. E havia um risco de vida. Então, diante dessa situação, estava em perigo e envolvido a vida de pessoas. Não somente a vida do meu filho, mas também a vida da própria mãe e da sua irmãzinha, uma bebê, que estava sobre esta situação. A tia do meu filho entrou em contato comigo e pediu ajuda para tentar comprar uma casa, um terreno em outro lugar para tirá-los de lá, dessa situação. Só que nessa situação eu não via somente o risco de vida do meu filho, eu via o risco de vida de seres humanos. Aí é que entra certos atributos de Deus na vida do ser humano, que às vezes não percebemos porque estamos atarefados, estamos preocupados com outras coisas e nos tornamos egoístas. E às vezes chegamos ao ponto de dizer, a vida não é minha, o problema não é meu, que se dane, né? Mas não é para isso que Deus fez o ser humano. Não é para isso que Deus nos condiciona, nos dá certas condições. É para nós podermos usar daquilo que a própria Bíblia diz. Quando eu digo a própria Bíblia diz, eu não estou usando de termo de religiosidade, não. Mas sim do fato dos atributos de Deus. E também disso aqui. Pois a Bíblia usa muito o substantivo feminino da metáfora na figura de linguagem. Então, essa expressão, estive preso, foste visitar-me, eu vejo como um aprisionamento espiritual. E eu mandei um dinheiro para a mãe do meu filho, e ela pôde comprar uma casa ali
em Santa Cruz, né? Na localidade do Vitor Dumas. E, graças a Deus, meu filho estava em segurança, a mãe do meu filho em segurança e a irmã do meu filho em segurança também, graças a Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Que mensagem eu quero transmitir sobre tudo isso? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que não é que eu não esteja preocupado com essa situação, não, com essa pandemia. Não é que eu não esteja preocupado. Sim, estou preocupado. Estou tão preocupado que estou seguindo as orientações impostas pelo governo, que é evitar aglomerações. Assim também estão vocês aí no Brasil. Mas a mensagem que eu quero trazer para vocês é o seguinte: deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. E eu sei que o desejo do seu coração hoje é viver e não perecer. Não é verdade? Estou preocupado? Sim, porque é onde eu moro. Vocês podem ver, isso aqui é onde eu moro. É um espaço pequeno, mas eu pago aluguel. A minha área de motorista, turismo zerou, não tenho nada. Vou para 2 semanas, só tive um trabalho no princípio só tive um trabalho e não tenho mais trabalho. Então, e aí como é que fica? Olha, a minha esperança está no Deus que criou os céus e a terra. E aproveitando sobre essa questão, eu gostaria de fazer uma citação bíblica. Entenda bem, não estou usando de religiosidade. Eu não estou apto a pregar o evangelho. Não estou apto. Eu não tenho a convivência eclesiástica neste momento. Mas eu não posso negar aquilo que o Deus que eu creio, apesar de não ter convivência, mas o Deus que eu creio, o Deus que colocou dentro de mim alguns atributos de compaixão para com o ser humano, é nesse Deus que eu creio. Gostaria de fazer uma citação que está no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Esse livro de Abacuque é bem conhecido porque existe a oração de Abacuque. Só que é muito controversial, porque muitas pessoas têm feito dessa oração de Abacuque como amuleto. Não. A oração de Abacuque não é amuleto. O nosso amuleto é a confiança em Deus. Isso aqui é uma expressão de Abacuque que se transformou em oração devido à situação de calamidade que estava vivendo. A oração de Abacuque, ela não tem nenhuma expressão de poder de mudar nada, porque essa expressão é de uma pessoa, assim como a sua oração. Então isso não é um amuleto. Essa é uma experiência transmitida por alguém para que nós possamos pegar de exemplo e depositarmos nossa confiança em Deus. Não faça a oração de amuleto, não faça a oração de Abacuque como amuleto, assim como não faço do Salmo 91 como amuleto. Todo empoeirado lá, tá bom? Então vamos lá, Abacuque 3,17, que diz, a partir de 3,17 que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Não venho aqui querer me justificar pelos meus atos de bondade. Não. Não. Mas eu venho justificar pela formação de atributo que Deus introduziu na minha vida para que eu viesse a compadecer das pessoas. A palavra de Deus diz no livro do Salmo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem a edifica. Para terminar, então, a situação dessa pandemia que está acontecendo em todo o mundo, o desespero não pode ser maior do que a capacidade de Deus agir em nossas vidas. Não podemos permitir que o medo tome conta e destrua toda a esperança de uma nação, ou a sua esperança. Neste momento é preciso que venhamos nos cuidar, nos precaver, evitar aglomerações, porém não podemos parar de forma alguma. Não podemos limitar a capacidade de Deus agir nesse momento. E eu digo uma coisa para vocês: o Brasil vai se sobressair diante dessa situação de uma forma grandiosa. E você tem que acreditar. Pois existe um ditado bíblico que diz: posso todas as coisas em aquele que me fortalece. E o que te fortalece neste momento é o Eterno, é o Criador de todas as coisas. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe o mundo. Amém.